Fala pessoal, mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje se trata da continuação do vídeo anterior que estará na descrição. Um quarto tipo de processo é chamado adiabático e é definido como aquele em que não há troca de calor entre o sistema e o meio, ou seja, o processo de calor é igual a zero. E pela primeira lei da termodinâmica e por se tratar de um processo adiabático, eu tenho que a energia interna é alterada apenas pela troca de energia na forma de trabalho. Então, se houver uma expansão, o trabalho é negativo. Então, o sistema perde energia e a sua energia interna diminui, consequentemente, a sua temperatura. Já em uma compressão, por outro lado, a energia interna vai aumentar devido ao aumento da sua temperatura. E por definição, o processo adiabático não envolve nenhum fluxo de calor e nem a troca de energia por radiação, convecção ou condução. O processo adiabático perfeito aconteceria em um corpo branco onde não absorveria e nem emitiria radiação e aconteceria no vácuo, eliminando assim a condução e a convecção. No entanto, processos ao nosso redor também podem ser considerados adiabáticos, onde são tão rápidos que não há praticamente troca de calor, ou então quando envolve volume de matéria tão grande que a interface com o meio é relativamente pequena, não dando praticamente a oportunidade para a troca de calor, como por exemplo quando grandes massas de ar sobem ou descem na atmosfera terrestre, resultando então variação de pressão e de temperatura. Quando o ar sobe, a pressão diminui e ocorre uma expansão adiabática com consequente redução da temperatura. Então podemos exemplificar o processo de compressão adiabática como sendo que a temperatura vai aumentar, pois a energia só depende da temperatura, ou seja, a energia aumenta devido à sua temperatura aumentar. Portanto, isso significa que esse processo começa em uma temperatura T1 e vai terminar em uma temperatura maior, T2. Significa que a representação desse processo no diagrama de Clapeyron vai seguir em uma curva como essa em azul, que será chamada adiabática, ou seja, a temperatura tem que aumentar. Então a representação desse processo de compressão adiabática no diagrama significa que essa curva tem uma derivada em módulo maior que a derivada da isoterma. Ou seja, isso está relacionado que a energia de um gás ideal só depende da temperatura pela relação U é igual a F sobre 2 de NKT. Isso vai nos permitir obter uma relação entre a temperatura e o volume de um gás ao longo desse processo adiabático. Portanto, se eu diferenciar essa equação, eu tenho que dU é igual a F sobre 2 de NKdt. E, portanto, vimos que o trabalho no processo de compressão adiabático é o seguinte: diferencial cortado, W é igual a menos PDV, onde esse diferencial representa uma diferencial inexata, apenas para expressar uma ideia de quantidade infinitesimal e não uma quantidade que está sofrendo variação. E como se trata de um processo adiabático, eu tenho que Q é igual a zero, ou seja, a equação da primeira lei da termodinâmica se resume nisso. Portanto, se eu diferenciar ela, eu tenho ela expressa aqui na minha equação 3. Portanto, se eu substituir a expressão 1, a expressão 2 na minha expressão 3, eu tenho o seguinte: F sobre 2 de NK dt é igual ao negativo da minha pressão vezes o meu elemento de volume. Porém, veja que essa equação está envolvendo três variáveis: temperatura, pressão e volume. E como se trata de um gás ideal, podemos estar utilizando a equação de estado para esconder ou excluir uma dessas variáveis e, portanto, deixando uma equação com apenas duas variáveis. Então, vamos sumir com a variável P. Assim, resulta que, pela equação de estado, eu tenho que P é igual a NKT sobre V. Ok? Então, substituindo a equação 5 na minha equação 4, eu tenho o seguinte: F sobre 2 de NK dt é igual ao negativo de NKT sobre V, vezes o elemento de volume. Veja que eu posso estar cortando esse NK e posso estar passando a temperatura aqui para cá. Então aqui eu tenho um termo que depende da temperatura e outro termo que depende do volume. E esse sinal está certo? Bom, se estou fazendo um processo de compressão, significa que o elemento de volume está diminuindo, ou seja, ele é negativo e, portanto, a parcela do lado direito é positivo. Então, significa que a minha temperatura está aumentando. Então, eu posso estar integrando essa equação aqui em ambos os lados e tenho o seguinte: aqui se trata de uma integral
avaliada numa temperatura inicial a uma temperatura final, e aqui uma outra integral avaliada num volume inicial a um volume final. Portanto, essa integral aqui dá um ln, avaliado nos limites de integração final inicial, é igual a menos o ln do meu volume final sobre o meu volume inicial. Esse negativo eu posso estar sumindo com ele apenas invertendo o meu argumento do meu ln. Portanto, eu tenho isso daqui. Eu posso estar utilizando a propriedade do ln para colocar f sobre 2 como expoente e posso estar exponenciando em ambos os lados para sumir com esse ln. Assim, eu tenho que a minha temperatura final sobre a minha temperatura inicial elevada a f sobre 2 será igual ao meu volume inicial sobre o meu volume final. E, portanto, eu posso estar separando a parte inicial da parte final do seguinte modo: multiplicando em cruz, eu tenho que a minha temperatura final elevada a f sobre 2 será vezes meu volume final será igual ao meu volume inicial vezes a minha temperatura inicial elevada a f sobre 2. E essa equação 6 é a equação que relaciona o volume e a temperatura nos estados final e no estado inicial. Portanto, podemos exprimir uma equação que relaciona a minha pressão e meu volume. Ok? Então, eu levo os dois lados da minha equação 6, ok? A 2 sobre F, e vou ter o seguinte: elevando os dois lados, eu tenho que a minha temperatura final vezes o meu volume final elevado a 2 sobre F será igual a minha temperatura inicial vezes o meu volume inicial elevado a 2 sobre F. Assim, utilizando a equação de estado novamente, na equação 7, eu tenho o seguinte: para sumir com essa temperatura e para deixar essa expressão apenas em função da minha pressão e do meu volume. Então, substituindo os 8 em 7, eu tenho o seguinte, que PF vezes VF vezes volume final, 2 sobre F, e PI, VI vezes VI elevado a 2 sobre F. Veja que esse termo está elevado à primeira potência e esse daqui é a primeira potência. Portanto, eu posso, como se trata de uma mesma base, eu posso estar somando os expoentes e fazendo um MMC, eu posso chamar esse MMC, ou seja, esse número que está elevado aqui em cima, que é 1 mais 2 sobre F, fazendo MMC vai ser F, ok? E esse será chamado coeficiente adiabático. Portanto, será expresso como o seguinte: PF vezes VF elevado a gama igual a PI VI elevado a gama. Ok? Isso se trata de uma equação adiabática para um gás ideal. Perfeito? E esse gama se chama um fator, ou seja, coeficiente adiabático. Foi visto que lá atrás que o processo isotérmico é um processo muito lento, faz com que o interior do cilindro fique em um equilíbrio térmico com o exterior e por isso a temperatura não aumenta. No entanto, existe o trabalho positivo sendo realizado pelo sistema. Pela primeira lei da termodinâmica, nos diz que pelo fato de ser um gás ideal e não existir mudança de temperatura, a energia interna não mudou, ou seja, ΔU é igual a zero. Isso nos diz que, sendo ΔU igual a zero, Q mais W vai ser igual a zero, e portanto Q é igual ao negativo do trabalho. Significa que para se realizar o trabalho de compressão sobre um sistema de um gás ideal e sua temperatura não mudar, é necessário que haja também troca de energia associada pelo processo de calor Q. E essa troca de energia recebe um sinal negativo, pois se estou fazendo uma compressão, meu trabalho é positivo, mas para que a temperatura não aumente, ele jorra calor para fora, por isso que é negativo. Ou seja, vimos que lá atrás, que é positivo era a energia entrando no sistema e que negativo representa a energia saindo do sistema. Galera, obrigado por terem visto o vídeo, curte, compartilha, divulgue, se inscreva, que estarão me ajudando demais. Valeu!